Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o Stefano Domenicali, o presidente da Fórmula 1, que está querendo fazer modificações na estrutura da categoria com corridas menores, né? Segundo ele, o jovem não aceita corridas de 305 km, né, que é a distância normal, porque assim, o tempo da corrida varia perante a pista. Por exemplo, Monza foi 1h13, a corrida foi rapidíssima, né? Mas você coloca em Singapura tem mais voltas que Monza, né? Monza tem 53 voltas, Singapura tem 61, e a volta em Singapura é quase uns 20 segundos mais lenta, então já teve corridas de 2 horas em Singapura. Então, a questão a gente tem o Domenicali falando isso, querendo colocar mais sprints, grid invertido, todas as ideias que não fazem o menor sentido para a Fórmula 1, mas essa das coisas menores, isso aí atiçou muito a minha raiva, né? E ele usando brilhantes argumentos como as visualizações de vídeos de melhores momentos, né? Que assim, os vídeos de melhores momentos, que tem menos de 10 minutos em sua maioria, tem números espetaculares, etc, né? E assim, sempre a questão, o jovem, ele quer algo mais rápido, mais dinâmico, e eu vou fazer a resposta que eu acho ela mais apropriada para esse tipo de proposta do Domenicali. Foda-se o jovem. Foda-se, cara, eu realmente acho assim, como é que você vai privilegiar a categoria para um público que só está querendo ver melhor momento e não um público leal? Porque eu, pessoalmente, me coloco aqui, eu acompanho a Fórmula 1 meio que sem interrupção, de maneira direta, desde 2010, né? Tipo, 2009, 2008 eu acompanhei as corridas, mas nunca acompanhei as corridas de manhã. A primeira vez que eu acompanhei corrida de manhã, eu até me lembro, foi o Grande Prêmio da Coreia do Sul de 2010. Primeira corrida que eu acordei de manhã. Foi ali que eu virei um hardcore fã de Fórmula 1 mesmo, né? Eu sofri com 2008, eu sofri 2009 também, eu veio um pouco de 2006, 2007, mas tô desde 2010, e assim, desde 2010, sempre acordando de madrugada para ver as corridas de Fórmula 1, e assim, até as horríveis eu fiquei acordado até o final. Eu fiquei acordado até o final no GP do Japão desse ano, gente. Aquela corrida horrorosa que a gente teve que ver no Japão, mas eu tava lá acordando. E assim, saber que o presidente da categoria, ele tá querendo fazer mudanças, não pensando em mim ou nos fãs que acordam de manhã para ver essas corridas, mas pensando no cara que só vê vídeo do YouTube, é um negócio que me deixa muito revoltado. Mas assim, eu vou usar a argumentação do Alonso, né? Se o problema está na duração das corridas, vamos reduzir o tempo do futebol também? Vamos reduzir o tempo de 1 hora para 90 minutos para 60, aí vamos fazer tempos de 30 minutos, é assim que vai funcionar, porque a gente tem que adaptar tudo aos jovens. As 500 milhas de Indianápolis vão ser só 50, né? Porque os jovens não podem assistir 3 horas de corrida, né? Cara, assim, que argumentação ridícula. E assim, isso tem muito da Liberty Media, o espetáculo artificial, porque a Fórmula 1 tá dando muito medo em 2026 ficar nessa máxima do espetáculo artificial, porque o regulamento é ruim. Eu já falei aqui algumas vezes, né? Eu já tinha esse medo com o regulamento de 2022, né? Eu cheguei até a fazer um vídeo lá, que eu fui uma das pessoas que não gostava dessa ideia do efeito solo, porque assim, você tava abrindo mão do efeito do vácuo, né? Tipo, o carro ele jogava o ar todo para cima, e aí eu falei, como é que vai ter ultrapassagem sem o DRS se o seu carro não produz vácuo? E a gente tá vendo aí que sem o DRS essa categoria morre, né? Não vai ter ultrapassagem nenhuma. Mas assim, a gente tem no ano que vem uma ideia de abdicar do DRS e atrás de aerodinâmica ativa, né? Que o piloto vai lá e muda a regulagem da asa, e as asas abaixo, né? Que é uma ideia horrível, mas eu não tenho palavras para escrever o quanto que essa ideia é horrível, né? E eu não sei como é que isso vai funcionar. Se o cara pode modificar isso o tempo todo, isso tende a tornar as corridas o mais horrível possível, porque se o piloto da frente abaixar as asas e levantar durante as curvas, não vai ter ultrapassagem quase que nenhuma, né? Vai ser um negócio tenebroso. Agora, eu olhando para esse tipo de situação, de aerodinâmica ativa, que eu acho uma péssima ideia, etc., né? A gente fica olhando essa categoria, vamos fazer um motor 50% elétrico, 50% a combustão. Eu não acho que a Fórmula 1 deveria ser a primeira linha desse laboratório, entende? Tipo, o Endurance fez os motores híbridos antes da Fórmula 1, eu acho que isso foi bom, entende? Você já deu uma base antes de você colocar seu principal produto em algo tão arriscado. Mas nem o Endurance está indo tão a fundo no motor híbrido, né? Você pode manter o motor híbrido, etc. Ou você pode baratear e simplificar as coisas. Aí ficar com essa chatice de bateria, vamos recarregar a bateria, etc. Sabe o que você faz? V10, biocombustível. Aí para colocar o motor elétrico, coloca o CARES, como a gente tinha lá em 2011, porque o CARES era uma ferramenta legal de disputa de posições, ele permitia ultrapassagens em pontos diferentes, estava uma batalha estratégica, uma forma do adversário atacar e se defender. Eu adorava o CARES, eu achava o CARES uma ideia fantástica, mas é isso que a gente está vendo aí na categoria? Não, né? Mas, assim, de todos esses regulamentos técnicos, é coisa que você pode ajustar, que você pode melhorar.
Agora, essa ideia de corridas menores, ela é anti-Fórmula 1. É um negócio que eu fico pensando assim, a Liberty Media fica usando o Domenicali como ponta de lança, né, para colocar as ideias deles. Eles acham realmente que o Domenicali é uma figura super respeitada, que ele fala vai receber apoio, né, tipo, assim, nem o Ross Brown tava sendo assim, gente. Eles primeiro foram com o Ross Brown, aí eles viram que não deu muito certo do Ross Brown ficar falando aquilo. Olha, o Ross Brown, cara grande na categoria, eu vou colocar o Domenicali, né? Tipo assim, que tem muito menos sucesso que o Ross Brown. Inclusive, muito italiano não gosta dele porque a gestão dele na Ferrari foi muito ruim. Mas a questão é, a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, né? Da recepção negativa, mas eles ficam tentando ali, como se, tipo assim, a insistência nos argumentos fosse dar certo, né? Grid invertido, isso faz sentido para uma corrida curta de Fórmula 2. Aí a Fórmula 2 tenta vender mais espetáculo, 2 corridas por fim de semana, mas a verdade é isso, não cabe na Fórmula 1, né? Tipo, não é a mesma coisa, cabe na Fórmula 2 que são carros iguais, isso não é o caso da Fórmula 1. Aí vem falar de corrida por causa de minutos de YouTube, cara, como é que um cara baseia essa argumentação em YouTube? Sério? Como é que o cara baseia a duração de uma corrida em visualização de YouTube? Aonde a Fórmula 1 vai parar com isso? Então, é o meu medo aí que a Liberty Media fique fazendo isso, porque dá medo, assim, eles compraram a MotoGP. Eu já tô com medo da MotoGP com isso, né? A gente já tá tendo o primeiro sintoma, o Gilton Steiner tá lá, né? Tipo, o Gilton Steiner tá lá chefiando a KTM, misericórdia, a Tech 3, não a principal, né? Mas a questão é, tudo bem que isso aí pode ter nada a ver, né? Mas a verdade é que a Liberty Media, ela sempre tenta colocar esse negócio do espetáculo visual e artificial, e esquece do espetáculo real. Você quer que mais pessoas acompanhem as corridas? Você quer tornar o produto melhor? Melhora a qualidade da corrida com um bom regulamento. Sem efeito solo, sem pneus que durem 43 voltas, ainda virando as melhores voltas dele, como aconteceu nesse fim de semana. O Lando Norris fazendo a melhor volta dele de pneu médio na volta 44. Era para o pneu estar acabado. O piloto tem que parar 2 ou 3 vezes para trocar pneus. Eu acho que assim é o mundo ideal da Fórmula 1. Mas é assim que funciona? Não é. Então, assim, quando não tem desgaste de pneus, um regulamento de carros que não geram vácuo, dependentes completamente do DRS para gerar ultrapassagens, fica difícil a gente ter boas corridas, e ainda tem 2 pilotos disputando o título que são completamente moles. Então, o problema não está no tamanho das corridas. Você olhar e falar isso, não tem nada a ver com isso. O problema não está nisso. O problema está num espetáculo ruim produzido por um regulamento horrível. E o próximo regulamento tem algumas coisas legais, mas no geral não acho que é uma melhora significativa. Tem melhoras com menor carro, o carro é menor, os pneus são menores, isso aumenta o desgaste, entende? Você tem algumas coisas que são boas, mas, por exemplo, tem ideias idiotas que até hoje permanecem, né? O Aro 18, para mim, é a pior ideia que a Liberty Media teve, porque é uma ideia baseada na estética. Os carros ficam mais bonitos com o Aro 18, eu nem concordo com isso, eu acho o Aro 13 melhor. Porque, assim, não é um carro de Velozes e Furiosos, é um carro de Fórmula 1. Por que o Aro da Fórmula 1 era pequeno, o Aro 13, que é muito menor que é um carro de rua? Simples, porque é mais leve. Aí você tem um pneu que tem uma câmara de ar melhor, você trabalha melhor essa questão do desgaste. E a questão é, o aro mais leve permite que o carro seja mais ágil, mais rápido, consiga seguir o carro da frente melhor. Aí os caras colocaram 25 quilos a mais nos carros, aumentando o ar em 5 polegadas. Isso não sai para a próxima temporada. Era para sair, mas não saiu. Teve até debate, mas a Liberty Media bateu o pé porque tem que vender estética, né? Cara... Aí nesses momentos que me desanima, né? Porque a categoria tá, assim, muito perdida na mão da Liberty Media, porque eu já falei isso aqui, a gente não tá sendo guiado por gente que entende de automobilismo. O Domenicali entende, ele tá falando essas bobagens porque ele tá sendo pago para isso, né? A mesma coisa valeu pro Ross Brown. Esses caras são apenas fantoches falando o que a Liberty Media quer. E a Liberty Media quer vender o produto dessa maneira aí. E a meu ver, assim, não tem como isso dar certo. Não tem como você fazer a Fórmula 1 boa sem corridas boas, entende? Você pode fazer vídeo de internet, você pode colocar os pilotos para descobrirem qual é a cara dos pilotos naqueles vídeos lá, entende? Você pode fazer o que você quiser. A Fórmula 1 se sustenta por corrida. É ali que a Fórmula 1 se sustenta. Corrida boa, disputa boa, atrai o público, né? A gente estava lá, vidrado na TV em 2021, tanto é que a audiência da Band nunca foi tão alta na Fórmula 1 como no ano de estreia, porque a disputa foi muito legal. Então, assim, enquanto não trabalhar essa questão das corridas, né, a gente vai ter esse tipo de resultado, né? Tipo, o resultado da Fórmula 1 de não ter aquele interesse grande do público, e como eu disse aqui, não tem a ver com o tamanho das corridas, tem a ver com o regulamento ruim, uma disputa que não chama a atenção de ninguém. Regulamento tem que ser bom. Eu não acho que o da Fórmula 1 resolve todos os problemas para a próxima temporada. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.